Muito bem, alunos do MEC, vamos lá falar agora sobre o sistema de partida a frio deste Palio 1.6, 16 válvulas, motor e torque. E para falar desse sistema de partida a frio, né, um comentário bem legal é o quinto bico. Isso mesmo, é um veículo dotado do quinto injetor, um injetor só para o sistema de partida a frio. Já já iremos mostrar o quinto injetor em destaque para vocês. Primeiro aqui, essa tela inicial, mostrando justamente o que? Onde está o reservatório, né? Próximo ali à torre do amortecedor dianteiro direito, temos a tampa de acesso ao reservatório do sistema de partida frio. E quando fala de sistema de partida frio, é um fato real, mas voltado para a utilização de gasolina para facilitar o início de funcionamento do motor, quando o mesmo está abastecido com álcool e com baixa temperatura do motor, baixa temperatura externa, né? Mas a temperatura é medida pelo sensor de temperatura do arrefecimento, é pelo plug eletrônico, tá? Não é externo do carro. Claro, se por fora está frio, o motor vai estar frio também, né? Mas não é nada externo, não se mede o ar, se mede o líquido de arrefecimento, tá? Então, na média, né, por essa variação da temperatura e um AF voltado para álcool, teremos a injeção de gasolina para facilitar o início de funcionamento do motor. É assim, pessoal. Caso com injeção eletrônica, né, um gerenciamento eletrônico assim, se não houver a partida frio, a injeção de gasolina, vai demorar muito para pegar. E nesse fato, nesta ocorrência de demorar muito para pegar, poderemos ter um encharcamento das velas. Aí que não pega mesmo. Se a vela encharca, aí realmente não pega realmente, tá? Então, há a injeção de gasolina. Por que gasolina? Porque gasolina é fácil de comprar, é fácil de abastecer no próprio posto de combustível, tá? E a gasolina, ela é menos, né, tem menos problema com a temperatura. Porque o álcool, quando ele é pulverizado e bate nas paredes frias do coletor, da válvula de admissão, ele tende a escorrer. Ou seja, rapidamente ele sai do estado gasoso e escorre, vai para o estado líquido. A gasolina é menos suscetível a isso, ou seja, mesmo com as paredes frias, ela consegue se manter no estado gasoso. Para queimar, né, misturar junto com oxigênio e fazer a queima inicial. O fato mais curioso na linha Fiat é que, mesmo após o motor pegar, ele continua ainda injetando combustível, principalmente nas acelerações iniciais. Então é muito comum na linha Fiat, tá? Deu partida de manhã, está muito frio, está com álcool no tanque. Se houve o funcionamento do sistema de injeção de partida frio, injeta gasolina. Na hora que você dá uma acelerada, ele injeta de novo. Isso mesmo, na fase fria, nas primeiras acelerações, injeta novamente. Ou seja, não é só na partida, já também funciona, né, na fase fria, né, propriamente dito, do motor. Por conta disso, na linha Fiat, o consumo da gasolina no sistema de partida frio é bem mais alto. Hein? O consumo é bem mais alto, porque ele não injeta só na partida, ele injeta também nas primeiras acelerações do veículo ainda frio. Tá? Partida frio. Como o motor é flex, deve haver um sistema para a fase fria. Temos um reservatório com tampa de baixa pressão e um motor elétrico acionado pelo pino B24 do módulo, que aciona o relé 10, passando pelo fusível 21 de 15 amperes. Então, claro, é um motorzinho elétrico, por mais que seja um motorzinho elétrico super simples, né? O módulo, a ECU não vai comandar ele diretamente, não é nem louca, né? A engenharia não vai fazer uma besteira dessa, porque corre o risco de repente um curto no motorzinho queima a ECU.
queima a unidade de controle. Então a ECU aciona o motor da partida a frio, só que indiretamente. Então aciona via pino B24, fecha a bobina do relé 10, o relé 10 atraca tensão elétrica passando pelo F21 ao motor elétrico. Então é o módulo que comanda a partida a frio? Claro, só que de forma indireta, mesmo porque temos um fator relevante de segurança, tá? O que vocês viram na foto foi só a pontinha do reservatório, a parte grande dele, né, cabe ali quase 2 litros de gasolina, fica ali abaixo do paralama, né, escondido ali entre o paralama, tá, e a própria roda do veículo. O que temos de detalhe que chama atenção? Vejam aí, um bico injetor e 4 tubinhos, um em cada cilindro do veículo. Observem, ó, nós temos os conectores amarelos, não temos? 4 conectores amarelos. Obviamente, esses 4 são os eletroinjetores, né? Do tanque, principais. E temos um 5º conector amarelo aqui na parte inferior da foto. É o 5º injetor. Do 5º injetor, temos os tubinhos que saem dele e vão um para cada parte do coletor de admissão. Ou seja, é quase que, né, uma injeção individual. Só que, claro, é comandado por um bico só. Né? É um injetor único, é o 5º bico injetor. Ele abrindo, teremos a saída do combustível nos 4 tubinhos, um para cada cilindro. Tá? Ou seja, distribui até a partida frio. Né? Até o sistema de partida frio é distribuído de forma individual, cilindro por cilindro. Tá? Com isso tem o quê? Uma maior eficiência da mistura na fase fria, né? Na partida e na fase fria, obviamente menos poluentes. E claro, se já injeta direto ali, ó, no coletor de admissão, cada um cilindro, temos o quê? Pega mais rápido. O motor funciona mais rápido, porque não injeta no coletor para depois atingir cada um dos 4 cilindros. Já injeta um por um. Ou seja, encurtou o caminho. Ficou mais curto o caminho. Então a tendência é na partida, o motor mal deu uma volta já pega. Enquanto antes dava 1, 2, 3 voltas para iniciar o funcionamento. Ou seja, eu melhoro a eficiência. Diminuo o tempo para o motor pegar e automaticamente polui menos. Quanto mais eu aumento a partida do motor, pessoal, mais poluentes são jogados na atmosfera. E é absurdo. Na fase de partida do motor, a quantidade de gases poluentes é algo assim, ó, fora do comum. É algo assim, ó, da ordem de 10 vezes ou até mais do que o veículo libera de poluentes quando está funcionando. Sem brincadeira. É crítico a fase de partida do motor. Muito poluente. Então, se o motor pegar mais rápido, teremos, obviamente, menos poluentes nessa fase de partida. A explicação dos 4 tubos. Funcionam como um distribuidor do combustível gasolina a ser injetado em situações de temperatura do motor abaixo de 15 graus Celsius e com uma relação a F, né, a relação ar e combustível, próximo a 10, indicando mais álcool na mistura. Então temos o que? Temos um controle dessa injeção na fase fria, porém tem que ter uma relação a F próxima, né, do álcool, ou seja, 9 por 1 é álcool, né, puro, 10 já tem uma mistura razoável de álcool, né, no tanque. E temperatura abaixo de 15 graus. Então ele injeta passando pelo bico injetor, o 5º injetor, e distribui para os 4 cilindros. Tá? Temos na sequência agora a foto do 5º injetor. O importante é entender que se perdeu a relação a F, ela não está certa, não vai injetar. Normalmente acontece isso nos carros. Ah, de manhã o carro não pega, está com álcool no tanque. Olha a relação a F.
Primeira coisa, passa o scanner e veja a relação ar e combustível. Se estiver indicando uma relação AF de gasolina, não vai injetar. Ele vai injetar se a relação AF está para álcool. É essa a lógica do sistema. Senão, não funciona. Tá? Quinto injetor. Olhem que legal o quinto injetor. Pessoal, o quinto injetor nada mais é do que um bico injetor adaptado. Tá? É um bico injetor do carro com duas tampinhas. Uma de entrada e uma de saída. Essa de saída sai um tubinho azulzinho e vai distribuir, né, num tubinho metálico para os 4 cilindros. Não é um injetor de partida frio por cilindro, é um só. É o quinto injetor e dele sai o combustível para os 4 tubinhos, os 4 cilindros do motor. Tá? Ele é o cara, é ele que distribui. Pode ver, ó, funcionamento idêntico. Ó. O conector, cor amarela, mas é exclusivo, só dele. 2 pinos, um positivo e o módulo comanda a sua abertura. Só a pressão dele que é baixa, né? Porque o combustível vem do motorzinho de partida frio, né? Motorzinho simples, né? A pressão é bem baixinha. Mas não importa. O que esse eu controla aqui, ó? O tempo de abertura. Para injetar mais ou menos gasolina de acordo com a temperatura do motor. Então o quinto injetor tem essa vantagem, ser mais preciso, ter um controle melhor. E outra, depois que o motor pega e o módulo não comanda mais o quinto injetor, a depressão no coletor, né, não vai chupar combustível. Por quê? O quinto injetor está fechado. Não vai permitir passar, né, o combustível depois que cessou o comando dele, depois que parou o comando do quinto injetor. Não vai permitir. Então ele serve também como aquelas válvulas solenoides que nós temos nos sistemas de injeção eletrônica para não puxar o combustível do reservatório. Né? Ele tranca. Essa é a ideia. Vamos aqui a teoria então do quinto injetor. Recebe tensão elétrica via pino F, né, fusível 22, né, o fusível principal, e controle negativo em forma de pulso PWM da ECU, via pino A15. Então, positivo direto e o módulo comanda o negativo via pino A15. Controla de forma mais precisa a distribuição do combustível na fase fria. A resistência elétrica do quinto injetor, 15 ohms. Tá? Então, simples de tudo, o quinto injetor, positivo e negativo para ele funcionar, ok? Falar do relé 09 para vocês, porque, né, o nosso tema seguinte é o eletroventilador. Temos aí um motor elétrico preso por 3 prisioneiros e porcas e, claro, a hélice, né, o ventilador do sistema. Eletroventilador é um motor elétrico que movimenta uma hélice para a troca de calor forçada entre o ar e o radiador do veículo. É utilizada quando não há ventilação forçada suficiente ou ao ser ligado também, né, o sistema de ar-condicionado. Então, o eletroventilador é mais um atuador comandado pela ECU do motor com a finalidade de puxar o ar, fazer com que o ar entre, passe pelas aletas do radiador para tirar calor dele. Tem 2 velocidades. Primeira velocidade é uma velocidade mais lenta, utilizada quando é ligado o sistema de ar-condicionado do veículo, ou seja, mesmo na fase fria, se ligar o ar-condicionado, o ventilador funciona na primeira velocidade. E a segunda velocidade é pelo controle de temperatura alta do motor. Quando atinge temperatura de funcionamento, entra a segunda velocidade. Aqui a foto, né, do painel de instrumentos, né, justamente o botão de acionamento do ar-condicionado. Então, um botãozinho amarelo, né, a lâmpada amarela, bem ali junto do ventilador. Quando você aperta o botão, fica amarelo bem no centro, indicando que o ar-condicionado foi requisitado. É a ECU que faz o fechamento, né? Acionamento. 6 velocidades, sendo que está sempre aterrada. Então, o motor do ventilador sempre tem o seu aterramento.
é aterrado direto. Já o positivo é via relé. Assim, a ECU comanda o relé 6 da primeira velocidade via pino B19 e o relé 7 da segunda velocidade via pino B03. Então aí são os dois comandos das duas velocidades. Claro, na primeira velocidade, no circuito da primeira velocidade, temos o que? Um resistor. Então, obviamente, na primeira velocidade não chega 12 volts ou 14 volts. Vai chegar em torno de 10, 11 volts para o ventilador funcionar mais calminho, mais devagar na primeira velocidade. Já a segunda não, é tensão da bateria. Ou seja, chega lá 14 volts com o motor funcionando, por exemplo, tá? E aqui, claro, ela a central que comanda, que gerencia todo este sistema. Mais uma dica para vocês. O comando do quinto injetor é mais preciso, pois assim é possível controlar a quantidade na partida frio e até após o motor funcionar nas primeiras acelerações. Perguntinha da nossa aula: se troca muito a bobina nesse sistema? Tem muito defeito na bobina de ignição? Resposta: sim, né? Porque já estão sendo relatados casos de troca, ou seja, o motor e-torque não é tão velho, mas já está começando a apresentar queima. Belezinha? Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas. E para iniciar, ó, eu vou colocar aqui no ar o comentário do nosso aluno Gilberto Braz, o Giba Braz, que ele, além de ele mandar uma boa noite a todos os alunos, né, do MEC, ele comentou o seguinte: pessoal, já fiz a inscrição para a AutoMec de abril de 2015. Ano que vem, né, temos a principal feira do nosso setor, a AutoMec, aqui no AMB São Paulo, capital. Né? E a ideia é marcar para se encontrar lá. Legal. Vamos até melhorar a ideia. Podemos, ou antes de visitar a AutoMec, ou depois, vir aqui para o estúdio do MEC, que é na minha oficina, é no bairro da Casa Verde, que é o mesmo bairro, praticamente, do AMB, o pavilhão do AMB. Então nós marcamos lá primeiro, depois vemos aqui para conhecer o estúdio do Universo do Mecânico. Então vamos adiantando esse papo para ano que vem nos encontrarmos na AutoMec, de repente até uma aula aqui juntos no Universo do Mecânico no estúdio, tá ok? Perguntinha do Diomedes: uma das causas de defeito na bobina é o fato dela pegar muito calor do motor? Positivo, Diomedes. Realmente ela fica muito quente, tá na tampa de válvulas e tem ainda o filtro de ar em cima. Quer dizer, o ventilador não bate ar nela. Ela fica bem aquecida realmente e acaba danificando. Tá? Zé Almir, lá de Piauí: professor, não entendi direito por que motivo falha, né, na partida frio, na linha Fiat, porque ele também funciona após o funcionamento inicial. Característica do sistema que a montadora incorporou. É comum nos carros injetados a álcool na fase fria, o motor pega com a injeção de gasolina, nas primeiras acelerações ele dá um buraco, porque o motor está frio ainda. Então a Fiat adota esse padrão de injetar gasolina nas primeiras acelerações, ou seja, estando com álcool no tanque, temperatura baixa. Deu partida, injetou, o motor já pega. E nas primeiras acelerações ela mantém esse controle, ou seja, vai mantendo a injeção. Tá? Isso é bem característico em quem mora em apartamento, né, em prédio e com garagem subterrânea. Quando dá partida de manhã, o motor pega, entra em funcionamento, porém tem que subir uma rampona, né, cheia de curvas. A cada aceleração brusca ele injeta novamente, tá? E aí o reservatório baixa rapidinho, tá? Eduardo Pereira perguntou: esse sistema de partida frio, tá, tem filtro de combustível? Sim, a linha Fiat utiliza, pois é muito comum as pessoas deixarem a gasolina apodrecer no tanquinho e formar goma que entope tudo. Positivo. O filtro de partida frio tem que ser trocado, né, preventivamente, para que não tenhamos problemas de entupimento ou mesmo, né, danificar todo o sistema.
tá? Quando se utiliza pouco o sistema de partida frio, tá? A recomendação é deixá-lo seco e depois desmontar para fazer limpeza e colocar combustível de boa procedência. Eu, particularmente, costumo recomendar aos meus clientes a utilizarem o que? Combustível, né? Gasolina premium. Não precisa falar a marca do fabricante, né? Do distribuidor. Gasolina premium, aquela gasolina muito mais cara, que tem a característica de envelhecer em maior tempo, ou seja, ela tem uma vida útil maior, tá? De qualquer forma, pessoal, pode ser a gasolina que for, ela estraga, ela tem vida útil, ou seja, aí estourando em 90 dias, 70, 90 dias, pode ser a gasolina que for, ela já apodrece, tá? Então tem que utilizar. Em locais no Brasil que é muito quente, né, o Nordeste principalmente, né, o pessoal nem coloca gasolina no sistema de partida frio, não precisa, tá? Porque externamente já é muito quente. Mesmo quando usa álcool, não precisa. O motor pega assim mesmo, ou seja, característica do local, tá? De qualquer forma, quando utiliza combustível no reservatório, recomendar utilizar combustível de boa procedência. Se a pessoa não quer colocar gasolina, né, o cliente não quer utilizar gasolina no sistema de partida frio, simples. É só, na hora de abastecer o tanque, colocar aí 90% de álcool e 10% de gasolina. Praticamente não vai precisar da injeção da partida frio, porque só a gasolina misturada no álcool já é o suficiente para o motor entrar em funcionamento. Então, se não quer usar a partida frio, é só abastecer 90% de álcool, 10% de gasolina. Ok? Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC. Espero que vocês enviem aí, como sempre, né, as indicações, as solicitações para o nosso próximo ano, ou seja, a sua dúvida, ó, o Zé Carlos lá de Goiás, qual é a sua dúvida? Qual carro aparece mais no seu dia a dia e nós não abordamos aqui no MEC? Vão enviando para a gente as sugestões para já montarmos o calendário, o MEC 2005. Fico por aqui. Semana que vem, a nossa última aula sobre o Palio eTorque, tela de ajustes e scanner. Falaremos sobre as telinhas que aparecem no scanner aqui no seu Mac. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Coloque em um recipiente água desmineralizada. Coloque em outro recipiente o aditivo concentrado. Verifique a proporção correta no manual do veículo ou utilize a proporção de 50%. Note que a temperatura do aditivo é de 28,8 graus e da água é de 27,6 graus. Misture a água no aditivo. Veja que a mistura dos dois líquidos provocou uma reação química, onde subiu a temperatura para 32,8 graus. Abra o reservatório e coloque o líquido já com a temperatura estabilizada, após aproximadamente 10 minutos de espera. A sangria do sistema. Solte o sensor de temperatura, por exemplo, pois ele está em um ponto mais alto do motor.
Você vai notar que primeiro vai sair o ar em bolhas. Após o ar sair, sairá um pouco de aditivo antigo, na cor verde neste exemplo. Isso comprova a sangria. Logo que começar a sair o líquido novo, rosa, será o momento de recolocar o sensor. Aperte com a ferramenta adequada, encaixe o conector no sensor, complemente com o líquido já preparado até o nível indicado no reservatório. Pronto, está feita a troca do líquido. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!